A Sandra disse aqui, eu ouvi falar do valor que os professores têm aí, muito respeitado e valorizado. Exatamente. Comentamos sobre isso por aqui, são mesmo. E são muito dedicados também. Os professores, até porque é toda uma conjuntura, né? Ele é bem remunerado, ele é respeitado. Então, obviamente, ele entrega de volta naturalmente isso. Eles são muito dedicados, muito engajados. O tratamento individualizado existe de uma forma fenomenal, impressionante. De reuniões particulares, de ligar para o pai, várias vezes já ligaram para mim, e às vezes final de semana, pedem até desculpas. Só me desculpe, está ligando hoje, um sábado, essa hora, porque a gente tem que fazer muitos contatos. É impressionante, é uma coisa, é apaixonante. A educação aqui é apaixonante. Vamos falar mais de educação ainda aqui. Deixa eu só dar uma atenção aqui para o chat para não ficar de fora, porque essa live é de interação, primordialmente. A Sandra que falou, ok, falei de professores. O Wallace Santos, obrigado, Wallace, pela participação aí. Olá, meu amigo, para entrar com visto de aposentado em Portugal, exigido alguma cota em euro, como tem no visto de turista? O que acontece? Essa coisa, quando eu vim para cá, um pouco antes de eu vir, teve uma mudança, depois que eu cheguei, teve outra mudança. Então, eu não estou totalmente atualizado, mas muitas coisas ainda continuam. O que acontece? Essencialmente é o seguinte, para você conseguir um visto de renda própria aqui, o exemplo da aposentadoria, que é o visto D7, que é o renda própria, você tem que comprovar, vamos lá, toda vez que eu falar salário mínimo, toda vez que eu falar agora salário mínimo, é o salário mínimo português, ok? Você tem que comprovar uma renda própria, aposentadoria, ou seja, todas essas que eu citei, de um salário mínimo português para o primeiro adulto, ok? Então, se você vem sozinho, você só precisa comprovar que você ganha, que a tua renda é de, hoje, 705 euros, ok? Se você vem com mais um adulto, uma esposa, ou o que seja, você tem que aumentar 50% do salário mínimo português. Então, um salário mínimo e meio, ok? Perdão. Que vai dar aí 1.300 e... Não, 1.000... Vai dar 1.050 e pouco, né? É só fazer a continha aí. 705 vezes 1,5. 1.357,50, acho que é isso? Sei lá. 1.352,50, por aí. Então, é um salário mínimo, o segundo adulto, mais meio salário mínimo. Se tiver filho, filho dependente daqueles, eles chamam filho a cargo, ok? Ou seja, está sobre a sua dependência financeira, idade escolar, ou mesmo que esteja fora, se estiver estudando até 25 anos de idade. Fora os inválidos, que aí sempre é a cargo, né? Ou seja, cada filho a cargo, ok? Que é o dependente no Brasil, mais 30%. Então, um salário mínimo para o primeiro adulto, 50% do salário mínimo para o segundo adulto e 30% para cada filho em idade escolar. Você tem que comprovar essa renda. Comprovou essa renda, você consegue o visto de renda própria. Como eu já falei, uma delas é o visto de aposentado, ok? Esse visto de renda própria é o D7, D de dedo, delta, D7, ok? Aí tem alguns critérios, por exemplo, quando eu vim, eu tive que, como as Forças Armadas, se eu não me engano, eu não sei se todo funcionário público no Brasil é assim, as Forças Armadas são. Eles não depositam a nossa aposentadoria fora de território brasileiro. Então, por exemplo, eu tenho que manter a minha conta no Brasil para receber o meu pagamento aí. Tive que abrir uma conta aqui em Portugal e todo mês eu tenho que fazer essa transferência por conta própria, eu tenho que me virar. Mas tem as plataformas, no site do Hugo já está lá, vou colocar aqui também as plataformas de transferência, as 3 mais baratas que eu conheço, funcionam todas as 3, já usei as 3, ok? A TransferWise, a Remessa Online e a Cloudbreak. A mais cara é a TransferWise, a intermediária é a Remessa Online e a mais barata é a Cloudbreak, ok? Esse mais barato que eu digo é o custo bancário, que o imposto é o mesmo, que é o IOF,
tem um custo bancário, que fica aí na faixa de 2%, vai depender muito do valor que você transfere, né? Quanto maior o valor, percentualmente é menor essa taxa. Varia bem pouco, não é muita coisa não. Mas é na faixa de 2 a 2,5. A TransferWise fica na faixa de 2,5 e a Cloud Break fica 2, um pouquinho menos de 2. É o custo total que você vai perder na transferência. Então, todo mês eu tenho que transferir meu pagamento da minha conta no Brasil para cá. Essa operação toda leva um dia. O dia que o dinheiro sai da minha conta no Brasil e chega aqui na minha conta em Portugal, é um dia. Faço num dia aqui, no dia seguinte está aqui. Muitas vezes dá menos de 24 horas. Já tem vez chegar no mesmo dia. Se eu fizer de manhãzinha, à noite está aqui. A última compensação aqui, se eu não me engano, são 18 horas, horário de Portugal. Atualmente está 3 horas a mais que aí. Então já aconteceu de eu fazer de manhã, sair da minha conta de manhã e eu comandar a transferência e à noite aqui, 18h30, 18h40, apareceu na minha conta. Algumas vezes já aconteceu isso. Mas o padrão é um dia que normalmente dá menos de 24 horas, tá? Faço à tarde, de manhãzinha já está na minha conta. Isso acontece muito. Todas as três, TransferWise, Remessa Online, Cloud Break, todas as três também atendem esses prazos. Elas funcionam com o mesmo prazo, ok? Pode fazer Olha a propaganda da Cloud Break. Pode fazer, que é a que eu estou usando agora, que é mais barato. Funciona do mesmo jeito, ok? Funciona, muda o aplicativo, né? A usabilidade, vamos dizer assim, como você vai operar ali, muda um pouquinho uma e outra, mas para mim o que importa, funcionou, importa é mais barata, né? Deixa eu ver aqui o que mais aqui que tem no nosso chat. Ok. Visto de aposentado, acho que eu falei. Quanto euro? Ah, isso, da cota que você perguntou, Wallace. O que acontece? Um pouquinho antes de eu vir para cá, mudou o que eu estava falando. As Forças Armadas não depositam fora do território brasileiro. Quem é aposentado pelo INSS pode fazer o pedido no Brasil para depositar a aposentadoria dele em outro país, ok? O INSS faz isso. E aí, nesse caso, não precisa depositar nada, não precisa ter nenhuma cota, ok? A não ser a da comprovação da renda, que são aquelas que eu citei lá, que eu já citei aqui, ok? Não precisa ter nenhum depósito além desse, só você provar que você tem essa renda. Porém, um pouquinho antes, poucos meses antes de eu vir para cá, eu dei essa sorte. Eles mudaram o seguinte: como eu não tenho, a Força Aérea não deposita aqui, ele não teria a certeza, né? A gente tem que entender isso também. Como é que ele ia garantir que eu ia transferir o meu dinheiro para cá todo mês? Porque eles têm a preocupação deles é o seguinte: que você não vai vir aqui, passar necessidade e criar problema, né? Problemas sociais. Então eles te exigem uma renda mínima para saber que você vai conseguir sobreviver e não vai ser um empecilho social, né? Eu acho muito certo isso. O Brasil deveria fazer isso, né? Infelizmente não faz, né? Mais ou menos, entre aspas, entra qualquer um aí, né? Então, isso, para mim, eles estão certos em fazerem isso. Então, só que, como a Força Aérea, né, as Forças Armadas, e eu acho que o Serviço Público, não tem certeza, não deposita aposentadoria fora do território brasileiro, eles me exigiram, né, eles não tinham esse documento dizendo, não, nós vamos depositar num banco em Portugal. Como é que ele ia garantir que eu ia fazer essa transferência todo mês? Então, eles me exigiram um depósito em uma instituição financeira em território português, um depósito no valor de 1 ano de subsistência com o mínimo necessário. Que no meu caso viemos eu e meu filho mais novo, o Lucas, foi 1,3 salário mínimo português, ok? Vezes 12. Eu tive que fazer esse depósito aqui antes de pedir o visto, ok? Esse dinheiro ficou parado quase 1 ano aqui. Quase 1 ano não, mas uns 8 meses, por aí, no período total. Por quê? Antes de eu fazer o pedido do visto aí no Brasil, eu tive que fazer esse depósito, abrir a conta, fazer esse depósito. Aí, com o depósito em mão, com saldo, era um dos documentos que eu tinha que anexar na solicitação de visto. Mandar era o consulado, que agora não é mais, é uma empresa que está fazendo. Mas pode pesquisar no consulado, que de lá eles vão te orientar. Consulado de Portugal, aí na tua cidade no Brasil.
Aí eles, ou seja, fiz o depósito desse 1 ano, porque o visto era de 1 ano. Primeiro ele tinha validade de 1 ano o visto de residência. 1 ano, renovava por mais 2, e depois mais 2, e aí somava 5, você poderia dar entrada, pode, né, dar entrada na cidadania. Agora eles mudaram, não é 1, 2 e 2, agora são 2 e 3, ok? Aí eu não sei se continua essa exigência desse depósito, e provavelmente se continua, está arriscado ser de 2 anos, né? Porque eles vão te dar o visto de 2 anos, mas eu não sei como é que está isso. Essas coisas de vez em quando está mudando, ok? Já vi algumas mudanças depois que eu vim para cá. E eu não acompanhei porque eu fiz o meu processo, eu estava inteirado na minha época, mas eu sei que teve mudanças. Ou seja, eu tive que fazer esse depósito de 1 ano, ok? Não sei se continua, não sei te dizer. O que mais? Mas isso é fácil de ver você, como eu falei, começa no site do consulado português aí no Brasil. De lá ele vai te orientar, se não for diretamente com ele, com quem é, ok? Porque agora parece que é uma empresa terceirizada que está fazendo isso. E aí nessa empresa vai ter toda a documentação no próprio site, eu peguei tudo no site, você pega tudo que você precisa, ok? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já falei. Se teve alguma pergunta aí que eu não ficou bem respondida, comenta aí que a gente tenta melhorar. Inclusive, outra diferença, né? Quando você vem para cá com visto de residência, você não precisa, obviamente, comprar passagem de volta, né? Quando você vem como turista, você antes de sair daí, você já tem que mostrar a passagem de volta. Quando você vem com visto de residência, não. Você compra só a passagem de vinda para cá, né? No caso daí de ida, né? Do Brasil para Portugal. O piso salarial do professor aqui no Brasil aumentou 33%. Muito bom, fiquei sabendo isso aí. Aumentado pelo nosso presidente. Não, excepcional, isso aí foi muito bom. Show de bola. Grande Max. Ô, Eduarda, Max, Eduarda! Tá me lembrando Lisboa. As leis de imigração são favoráveis a quem quer morar aí em Portugal? Muito favorável, Max. Eu não conheço, que eu saiba, tá? Não conheço, e que eu saiba, até onde eu pesquisei, não tem país no mundo que facilita mais a entrada de brasileiros do que Portugal. Então, para você vir legalmente, morar, residir, trabalhar, Portugal é o mais fácil. Já começa pela língua e toda a burocracia. Existe o Tratado de Porto Seguro, que é de 2001, se eu não me engano, que foi um tratado entre Brasil e Portugal, que dá facilita isso tudo. Então é bem tranquilo vir para cá, bem tranquilo. Lógico, você vai ter que ter essas comprovações, que eu acho muito bom, que acredito, como eu já falei, que o Brasil deveria fazer também, né? Para que não entre qualquer um, cada um cuide da sua casa, é assim? Então eles cuidam, mas para o brasileiro é bem mais simplificado todo o processo, bem mesmo. E tem muitas opções. Tá rindo, né, Max? Do Eduarda. Morar em Portugal, isso daí.